A paz do Senhor. Futebol. Será que o crente, o cristão, o crente de Jesus Cristo, ele pode jogar futebol? Será que ele pode torcer para algum time? Será que ele pode frequentar estádios de futebol? Você vai descobrir a verdade a respeito desse assunto neste vídeo. Eu, irmão Fabiano Pedroso, já fui torcedor. Olha, na verdade, antes de eu me converter a Jesus Cristo, eu até professava assim torcer para um time de futebol. Mas eu não era fanático, entende? Não acompanhava os jogos desse time. Era um time nacional aqui do Brasil, não vou dizer o nome do time que eu torcia. Mas assim, até tinha uma camisa desse time que eu usava de vez em quando. Mas na verdade não estava nem aí para esse time. Se ele ganhava ou perdia, não pedia informação para saber como é que ele estava, se ele estava ganhando, entende? Não estava nem aí. Eu mais ia, assim, escolhia esse time por causa da maioria da minha família, meus irmãos, serem desse time, entende? Então eu adotei esse time no passado, a ser torcedor desse time para acompanhar a minha família. E também eu gostava de assistir os jogos do Brasil na Copa. Depois que eu me converti a Jesus Cristo, aí sim, o futebol, na questão de torcer, deixou de existir na minha vida. Não sentia mais prazer por futebol, de ser torcedor de futebol. Tanto que a camisa que eu tinha desse time aí que eu gostava e torcia, eu joguei fora. E hoje não estou mais nem aí para nenhum time do Brasil ou do mundo, e muito menos para a Copa do Mundo. Isso aí é algo que morreu juntamente quando o velho Fabiano morreu. Glória a Deus. Então, o cristão ele pode jogar bola, futebol? Olha, proibir o cristão de jogar bola e que ele não pode jogar bola, que é pecado, isso aí é falar o que a Bíblia não diz, entende? Na verdade, a Bíblia não fala nada a respeito do futebol. Você pode jogar futebol ou não, o crente. Então, assim, se o crente jogar futebol de uma forma saudável, onde há respeito entre seus companheiros, não há briga, não há xingamento, até mesmo por prazer, por brincar, por correr, até por questão de saúde, não é pecado. Não vejo como pecado isso, como como alguns pastores ensinam aos seus membros que eles são proibidos de jogar futebol porque é pecado. Eu não vejo desse lado. Agora, quando você vai jogar bola, digamos assim, entre os irmãos da igreja ali, e começa, de repente, surgir uma desavença, uma discussão ou até xingamento, daí isso já não pode acontecer. Aí é complicado a coisa, entende? Então, quer brincar, jogar bola, joga de uma forma saudável, sem ser assim de uma forma de disputa, valendo dinheiro, essas coisas, sem xingamento, sem entrar de um jeito assim na maldade e você cometer uma falta contra o seu adversário, dar um chute na perna dele de propósito, ou xingar, ou se aborrecer porque levou um drible e vai querer se vingar do irmãozinho. Aí isso é feio entre os crentes, entende? Isso é feio. E também você bater bola, você e mais uma pessoa, ou você e mais pessoas bater bola um pro outro, né? Ou brincar daquele jogo do bobinho lá, também não vejo pecado. Desde que nem eu falei, não haja assim uma agressão, uma violência, xingamento, entende? Porque isso aí não condiz com um crente em Cristo. O crente ele tem que ter a mente de Cristo, então o crente não fala palavrão, não vai chutar o seu adversário de propósito para machucar, né, por causa disso ou daquilo. Eu até o ano passado aí, volta e meia, eu brinco com meu filho, mas agora faz tempo que eu não brinquei mais com a bola. Ou seja, ele fica de frente para mim, uma certa distância um do outro, e a gente bate a bola um pro outro, eu chuto para ele, ele chuta para mim. Então não tem pecado nenhum nisso e nenhum erro nisso também. Agora vou dizer uma verdade. Agora o cristão, o crente de Jesus, que é fanático por um time de futebol e expõe a roupa do seu time
fotos com a roupa do seu time em redes sociais ou na rua, ou frequenta estádios de futebol, aí não seria lícito, entende? Aí para mim, esse cristão aí, algo não tá legal com ele. Ele ainda não foi liberto do mundo. E o futebol nada mais é do que uma prática mundana, faz parte do mundo. Uma vez eu fiquei sabendo através de um pastor aqui da minha cidade, que tinha culto naquele dia na igreja dele, e ele precisava muito dos seus obreiros ali. Quando tem culto, você que é obreiro, tem compromisso com o seu pastor na sua denominação, você tem que estar ali para ajudar o teu pastor. E o pastor me falou que ele teve culto aquela noite e ao mesmo tempo teve um jogo de futebol aqui no estádio aqui em Chapecó. E 2 ou 3 obreiros faltaram ao culto. Agora eu não tenho certeza se esses obreiros foram para o estádio em vez de ir no culto ajudar o pastor, ou eles ficaram em casa assistindo um jogo de futebol pela televisão. Mas enfim, esses obreiros, eles erraram. Porque eles estão dando mais atenção, o mais importante para eles naquele dia foi o mundo, e não Deus. Então a prioridade era de eles estarem lá na denominação na qual eles têm um compromisso com o seu pastor. E na verdade não deviam nem ir para o estádio de futebol, e muito menos ficar em casa vendo isso. Porque, como eu falei, o crente, a nova criatura, nasceu de novo. Agora ele anda em novidade de vida, como disse Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4. O futebol é nada mais do que uma prática mundana e não é lícito para um cristão. Se você, com certeza, vai ter cristãos que vai discordar de mim. Eu já conversei uma vez com um cristão. Ele ficou bravo comigo quando eu postei sobre o futebol. Tudo o que eu estou falando nesse vídeo aqui foi o que eu comentei numa postagem que eu fiz no Facebook. Um irmãozinho em Cristo, torcedor lá do Flamengo, ele não gostou e não concordou com o que eu falei. Tudo bem, cada um. Então assim, eu digo para vocês, eu, irmão Fabiano, eu também, claro, frequentei algumas vezes o estádio de futebol quando era mais novo, mas tudo isso antes de eu ter me convertido a Jesus Cristo. Então, como eu falei, depois que eu me converti a Jesus Cristo, a partir do novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3, essas práticas mundanas deixaram de existir na minha vida. Como eu falei, eu sou ex-praticante de taekwondo, treinei muitos anos taekwondo, musculação, tudo isso morreu, deixou de fazer parte na minha vida. Mas infelizmente tem muitos cristãos aí, até eu sei, que se converteram, mas a arte marcial ainda continua na sua vida, o seu time de futebol continua na sua vida, a musculação continua na sua vida, entre outras questões aí, entre outras práticas mundanas. Eu, irmão Fabiano Pedroso, hoje eu só iria a um estádio de futebol por 2 motivos. Um motivo, só iria lá se eu fosse para pregar o evangelho para toda a multidão que estaria lá no estádio de futebol. E também só iria lá se eu fosse lá para resgatar alguma ovelha perdida, alguém que estava desviado dos caminhos de Deus, e trazer ele para Deus, e somente nesses 2 motivos. Então eu vou dizer para vocês agora 7 motivos porque eu fico fora do futebol, porque eu não quero ser torcedor de futebol e muito menos quero frequentar estádios de futebol. Uma, que nem eu falei, nunca fui fanático, doente por um time de futebol. Gostava de jogar bola, sim, joguei muito futebol na minha vida, adorava, amava, gostar, mas agora para ser um torcedor mesmo daqueles fanáticos, fervoroso, eu nunca fui. Então o primeiro motivo que hoje eu fico fora disso, do futebol. O futebol, ser um torcedor e frequentar estádios de futebol, pode me tornar um cristão morno. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. E para quem conhece, sabe que ser um cristão morno não vai ser nada bom aos olhos de Jesus Cristo. O cristão morno é praticamente que nem um crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Eu tenho aí no meu canal um vídeo sobre esse assunto do
crente Raimundo. Outro motivo que eu fico fora. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, Paulo disse: é lícito, mas não convém. O crente em Jesus Cristo pode até frequentar um estádio de futebol, torcer para um time de futebol, é lícito, mas não convém, porque agora ele é nova criatura. Paulo, Jesus Cristo, jamais entrariam num estádio de futebol, principalmente usando uma camisa do seu time preferido, e ir lá estar entre os ímpios. A maioria das pessoas que vão no estádio são ímpias, e eles não estariam lá, não, torcendo para um time de futebol. Outro motivo é porta larga. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Jesus falou da porta estreita e da porta larga. Outro motivo: times e jogadores são adorados, são idolatrados por muitos. Mas daí você vai me dizer: irmão Fabiano, eu sou crente, mas eu não idolatro nenhum jogador. Sim, tudo bem. Mas a verdade é que muitos jogadores são idolatrados. Não estou dizendo que você que frequenta um estádio, você que, por mais que você é crente ou não é crente, você está idolatrando, adorando, entende? Mas muitas pessoas adoram jogadores de futebol. Muitos jogadores de futebol são idolatrados e adorados por muitas pessoas. Tem torcedor que se o seu jogador de futebol preferido morrer, ele morre junto. Entende? Então, olha o perigo de você adorar ou idolatrar um jogador de futebol, seja famoso ou não. Outro motivo: dinheiro jogado fora com a construção de novos estádios e reformas. Olha um dinheirão gasto, jogado fora, só para entreter as pessoas. Dinheiro que foi usado na construção de novos estádios ou reformas de estádios. Esse dinheiro podia ser investido na segurança, na saúde, na pregação do evangelho. Isso era o mais importante. Outro motivo: que eu ficaria fora do futebol. E estou fora do futebol. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta com os escarnecedores e nem tem comunhão com os infiéis. Salmos 1, verso 1. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, Paulo diz para nós evitarmos o jugo desigual. Então veja bem, num estádio de futebol, você está lá entre os torcedor, você é crente e está ali, volta e meia você vai ouvir xingamento da parte de alguns torcedores. Torcedores vão estar ali falando palavrão. Muitas das vezes eles tocam uma música mundana ali. Você está junto com os escarnecedores, você está junto com os ímpios, você está junto com pessoas que não falam a mesma língua que você, porque você fala a língua do céu, eles falam a língua do mundo. Então não sei como é que tem crentes que conseguem conviver nesse meio. Eu já não consigo. Depois que me tornei nova criatura, eu não consigo mais estar junto com pessoas assim. Conviver com pessoas assim é difícil, é complicado conviver com pessoas assim. Com pessoas que não professam a mesma fé que você. Pessoas que não falam a mesma língua que você. Eu lembro uma vez, quando eu era mais novo, eu fui num estádio de futebol, junto com meus amigos aqui. E eu lembro até hoje, o goleiro de um time de futebol, o juiz do jogo daquele dia, eu vi até hoje, eu fiquei só olhando, o juiz estava ali dentro do campo de futebol e a cerca que separava o juiz dos torcedores, e eu vi alguns torcedores enchendo de lixo o juiz, falando cada palavrão, cada palavra feia, e cuspindo no juiz, sabe? Eu fiquei só olhando, olha só que coisa feia. Pessoas que procederam dessa forma e continuam procedendo, são pessoas que não são de Deus. Muitas das vezes tem torcedor que joga algum objeto num jogador, ferindo ele, né? Fora as palavras feias que algum jogador tem que ouvir, o juiz também. Isso é feio. Então, na verdade, o estádio de futebol é uma bagunça. Não é uma coisa de Deus. Deus não está ali. Deus não está nesse meio. Veja bem, você pede para... Você é um crente. Você pede em oração: Deus, ajuda meu time a ganhar. E daí o outro crente também ora: Deus,
ajuda o meu time a ganhar. Ou seja, um dos dois tem que ganhar, quando não dá empate. Mas quando um dos times ganha, aí o outro que orou e o seu time perdeu, o que aconteceu? Será que faltou fé? Será que Deus quis atender só esse irmãozinho e não atendeu o outro? Então, irmãos, entenda que Deus não está no futebol. E outro motivo que eu ficaria fora disso é que num jogo de futebol você comete o pecado da porfia. Sabe o que significa a palavra porfia? Disputa. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. E você pode estar sendo testemunha disso. Você pode estar colaborando com isso, com esse pecado da porfia, da disputa. E Paulo diz que se você comete esse pecado da disputa, da porfia, para o reino dos céus é que você não vai. Então vigia, crente. Vigia, cuidado aonde você está pisando com os teus pés. Estádio de futebol é perigoso. Muitas pessoas já perderam as suas vidas no estádio de futebol, através de fogos de artifício, brigas. E por ser uma disputa, muitas das vezes o estádio vira palco de pancadaria entre jogadores e torcedores. Eu sei que você é um crente em Jesus Cristo, com certeza se der uma briga ali próxima a você, se realmente você é um crente em Jesus, tu não vai participar da briga. Agora, se você participar, é porque você não tem o fruto do Espírito Santo em sua vida, de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Então, fica aqui a minha opinião sobre esse assunto. Se você discordar de mim, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, que nem eu digo, estádio de futebol, ser torcedor de futebol, eu tô fora.